Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Design Team. E aí, escuta comigo esse riff. Olha só que demais, ó, tipo... E aí, junto com o som, esse túnel infinito de triângulos vermelhos, preto, branco, tudo assim engole na tela. Aí o Jack White aparece dentro de um deles, depois a Meg, depois os esqueletos marchando, e você não consegue parar de olhar esse negócio. E aí, para sim um segundo. Esse clipe inteiro, premiado, hipnótico, inesquecível, é construído em cima de uma forma geométrica. 3 linhas, 3 pontos, um triângulo. Sim. E você sabe muito bem que essa forma mística é super antiga, né? Tipo, vamos falar aí de pirâmides, coisa de 4.500 anos antes de Cristo. Na capa do disco mais famoso da história, no gesto da mão do Jay-Z, nas teorias Illuminati da internet e no botão do play que você apertou para chegar até aqui. Olha só, é coincidência? É algo sobrenatural? É algo conspiração? Ou é design? Pois é. Fica aí o ponto para a gente falar hoje sobre triângulos, até porque o que me estimulou a falar sobre isso foi exatamente por causa do vídeo do Engine de Poitrine que eles têm lá, a questão do triângulo, e alguém comentou, olha o triângulo aí dos Illuminatis. Então se inscreva no canal, dá like no vídeo, vamos para a vinheta falar de design de triângulo? Estranho. Vamos lá. Esse clipe foi dirigido por Alex e Martin em 2003, e é basicamente isso, né? É um plano sequência que fica contínuo viajando por dentro de um corredor que é praticamente um caleidoscópio feito de triângulos espelhados. E aqui, a pessoa de design em mim começa a surtar completamente, porque o que está acontecendo ali é um catálogo de princípios de design aplicados tudo numa forma só. Primeiro a gente tem ali o foco. Cada triângulo vai funcionar como uma moldura, ou seja, os vértices vão convergindo para o centro, o conteúdo, Jack White tocando, os esqueletos marchando, tudo exatamente dentro de um ponto focal muito bem trabalhado e a forma mais eficiente de dizer, olha aqui, sem precisar de seta, de texto, de legenda. O triângulo aponta. E isso, aliás, é o mesmo princípio que faz você saber exatamente onde clicar numa interface. Formas que vão direcionar o olhar, elas são a base de qualquer experiência visual que funciona, seja num clipe ou numa tela de um aplicativo. Uma outra coisa que é fundamental nisso tudo é o ritmo. A velocidade dos triângulos acompanha a dinâmica da música. A gente tem os versos, vão deslizando lentos, no refrão acelera, a gente tem nas bordas as luzes piscando com mais intensidade. Isso é motion design em 2003. Antes existia TikTok, Reels ou qualquer outro editor de vídeo decente no celular. Terceiro, identidade. Preto, branco e vermelho, as cores da banda. E o triângulo cria uma simetria que vai reforçar o número 3, que aliás é uma obsessão do Jack White. 3 cores, 3 lados. Um duo que parece trio, que inclusive ganhou até o prêmio de melhor edição no MTV VMA daquele ano. Mas o que eu quero que você leve daqui é a forma geométrica básica, repetida com intenção, que criou uma das experiências visuais mais marcantes do rock. E aí fica a pergunta, por que então o triângulo funciona tão bem assim? O que essa forma tem de especial para gerar tudo isso? Vamos lá, pensa nas formas básicas do design. Círculo, conforto, unidade, acolhimento, né? A gente tem lá o Spotify, tem a Target, tem a Mastercard. O quadrado, a gente vê estabilidade, confiança, previsibilidade. A gente pega logos da Microsoft, do Instagram antigo. E o triângulo? O triângulo é o rebelde, por isso que eu gosto do triângulo. É a única forma geométrica básica com vértices mais agressivos, mas que cria vetores que são naturais. O seu olho segue as linhas até as pontas, que é quase obrigatório, você não foge disso, enquanto o círculo te abraça e o quadrado te enquadra. O triângulo, vamos falar que te cutuca, talvez? Porque eu acho que ele tem uma tensão embutida. Ele pede uma reação. É a coisa mais fascinante. Dependendo de como você rotaciona essa forma, o significado muda, não é? Ó, triângulo para cima é força, crescimento, ambição, é a montanha, é a pirâmide.
A Adidas, por exemplo, transformou as suas 3 listras num triângulo ascendente. Os obstáculos que o atleta supera. É isso que eles falam. O triângulo para baixo é instabilidade, é algo prestes a cair, é tensão. O triângulo do lado, assim, deitado, é o play. É o comando mais universal do mundo. YouTube, Spotify, qualquer media player, quando você deita o triângulo, ele vai dizer, vai, clica. E repara só, você nunca precisou de alguém te explicando que aquele triângulo deitado significa play. Isso é o que a gente chama de em UX de affordance, não é? A forma comunicando a função sem manual de instrução. O triângulo é talvez o maior exemplo de affordance universal que existe, então. E se você estudou design em algum momento, talvez você lembre de Peirce, Charles Sanders Peirce, o cara da semiótica. Ele classificou os signos em 3 tipos, ícone, índice e símbolo. E o triângulo, de um jeito meio absurdo, consegue ser os 3. Sim. Ícone é quando o signo se parece com o que representa. O triângulo para cima parece uma montanha, uma seta, algo que sobe. Ou seja, a forma é a mensagem. Índice é quando o signo aponta para outra coisa, indica uma relação. O triângulo de play aponta para frente, indica direção, indica ação acontece aqui. E símbolo é quando o significado é uma convenção, algo que a gente aprendeu culturalmente. O triângulo no olho da providência. Nos gestos do Jay-Z na maçonaria. Nenhuma relação visual direta com poder oculto, mas a gente carrega esse significado por séculos, simplesmente por repetição cultural. Uma forma, 3 classificações semióticas, e todas elas ao mesmo tempo. O que eu talvez acho que isso é raríssimo, e é parte do motivo talvez pelo qual o triângulo é tão carregado. Ele opera em todas as camadas de significado simultaneamente. Nenhuma outra forma muda de significado com uma rotação de 90 graus. Nenhuma outra forma funciona como ícone, como índice e como símbolo ao mesmo tempo. E talvez seja por isso que o triângulo possa ser classificado como tão versátil e também tão perigosamente eficaz. Ele nunca é decoração, ele sempre comunica. E talvez aí seja exatamente por isso que os humanos olham para ele há milhares de anos e sentem que tem alguma coisa quando mostram um triângulo de alguma forma. Tem alguma simbologia oculta dentro disso. Vamos entrar no lado sombrio, porque é impossível a gente falar de triângulo sem falar de mistério, né? As pirâmides do Egito, lá 1000 e cacetada anos antes de Cristo, a forma mais antiga de arquitetura monumental que existe, entre outras pirâmides que a cada vez mais vão descobrindo, né? 4 faces triangulares alinhadas quase perfeitamente com os pontos cardeais, de pé há quase 5 milênios, e até hoje a gente discute como eles fizeram isso, e tenho certeza não foram os ETs, tá? E aí você avança um pouco na história e o triângulo aparece no famoso olho da providência, que é aquele olho dentro de um triângulo que está na nota de $1, sabe? Que é a primeira aparição documentada, 1525, num quadro de Pontormo. Na tradição cristã, os 3 lados são a trindade. Na maçonaria, é o olho do grande arquiteto do universo. Já nas pirâmides, apontava para o céu. Para quem? Para os deuses. E aí, séculos passam e de repente em 2007, Daft Punk sobe ao palco do Alive 2007 dentro de uma pirâmide gigante de LED. Não é um cenário qualquer, é uma pirâmide. A mesma forma dos faraós, agora com luzes estroboscópicas. É coincidência? Não sei. Aí a gente tem Jay-Z, Kanye, Rihanna fazendo o gesto do diamante da Rockefeller com as mãos. Basicamente 2 triângulos formados com os polegares e indicadores. A internet vai pirar, não vai? É um sinal Illuminati. A indústria da música é controlada pela sociedade secreta. Eu até queria que fosse. Você não queria que fosse? Pô, demais se a gente descobrir que tem uma sociedade secreta do rock e da música, né? Mas a gente vê aí milhões de vídeos no YouTube tentando provar que o triângulo no hip hop é uma mensagem oculta. E aí se conecta aí com a Angine de Poitrine, a dupla mascarada do Matt Rock do Quebec que viralizou, né, há pouco.
E aí, entre uma música e outra, eles formam o triângulo, aqui com as mãos, e a plateia inteira responde igual. É um gesto coletivo, animal, quase ali ritualístico o negócio. E para onde você quer olhar na música, o triângulo aparece carregado de mistério. Parece sobrenatural, parece que tem alguma coisa que a gente não está vendo. Será? Não sei. Mas respira aí. Eu sei que a gente entrou numa vibe meio conspiratória, mas agora vem o plot twist. E ele é mais bonito até que qualquer teoria Illuminati, tenho certeza disso. Porque o motivo pelo qual o triângulo aparece mágico, místico, sobrenatural é que ele é a forma com maior carga comunicacional que existe. E isso não é mística. Não. Isso é design. Volta comigo no Dark Side of the Moon. A capa mais icônica do rock desenhada por Storm Thorgerson. É um prisma, fundo preto, luz branca entra e sai como arco-íris. A banda pediu algo simples e ousado. Aí o Thorgerson escolheu o triângulo porque, segundo ele, era o símbolo de pensamento e ambição. Mas olha o que acontece quando você analisa a composição como um si. O prisma centralizado é o ponto de peso visual absoluto. Aí o feixe de luz horizontal divide a peça, o arco-íris cria um vetor diagonal. É um grid perfeito dentro disso. É praticamente uma masterclass de composição escondida num triângulo sobre fundo preto. 50 anos depois, aí você reconhece essa capa em qualquer lugar, em qualquer distância, em qualquer tamanho. Não é magia, é hierarquia visual. Não é à toa que aqueles carinhas, os faraós escolheram a pirâmide porque é uma forma estruturalmente mais estável que existe. Cada face vai distribuir peso uniformemente para a base e, como bônus, aponta para o céu. Se você quer comunicar aqui mora alguém perto dos deuses, nenhuma forma faz melhor que isso do que o triângulo. A pirâmide é, ao mesmo tempo, ícone, parece algo que sobe, que ascende, é um índice, aponta literalmente para o céu, e símbolo, porque representa poder divino por convenção cultural. Isso não é sobrenatural, isso é arquitetura de informação em pedra. É a semiótica mais completa já construída que a gente pode falar. O olho da providência lá, né, que é o olho emoldurado por um triângulo com raios de luz ao redor. Eu até pensei em tatuar esse olho, que eu acho lindo alguns desenhos. O triângulo, ele enquadra, ele cria foco, ele consegue criar uma hierarquia. A radiação gera o destaque em cima disso. Esse formato piramidal, ele comunica poder e vigilância, é composição, é design gráfico. A gente está vendo como conseguiram aplicar esse tipo de estrutura, esse tipo de mensagem. Semiótica. O próprio gesto de mão do Rockefeller funciona, por quê? Porque é uma coisa de, dentro inclusive da classificação do Peirce, é um símbolo puro. Porque não se parece com nada. Não aponta para nada fisicamente, mas carrega um significado absurdo por convenção. É simples, é reprodutível, é memorável e com carga visual enorme. É tudo que um branding designer sonha em criar. Não é Illuminati, é uma identidade de marca genial. Aí para mim, super marcante, inclusive comprei o vinil que chegou esses dias e estava escutando, eu escuto em loop o vinil, que agora é loop do vinil. Essa é a vibe analógica. O próprio clipe do Seven Nation Army, ele cria uma hipnose, porque triângulos em série criam um foco convergente, dentro do ritmo, inclusive, do ritmo geométrico que eles colocam. O palco do Daft Punk, outra banda que eu adoro, duo que eu adoro, impressiona porque uma pirâmide é a hierarquia visual mais antiga do mundo, só que eles construíram isso em LED. Ah, que demais, impacto! O gesto do anjinho de Poitrine viraliza porque é um logo que existe no corpo. É a forma mais primitiva e eficiente de brand, se a gente parar para ver. E sabe o que é curioso? Esse princípio de formas que guiam, que criam hierarquia e que provocam reação é exatamente o que faz uma interface funcionar. Cada seta num aplicativo, cada ícone de warning triangular num formulário, cada breadcrumb que te mostra onde você está numa navegação, usa a mesma lógica que os egípcios usaram nas pirâmides e que o Storm Thorgerson usou naquela capa. Nessa capa, quando você monta um fluxo de usuário e coloca um botão triangular, próximo passo. Você está usando o mesmo artefato visual.
que fez a humanidade construir teorias da conspiração. Muda o suporte, de pedra para pixel, mas a mecânica é a mesma. Direcionar o olhar, criar hierarquia e provocar ação. A conspiração é, para mim, na verdade, o maior elogio involuntário que alguém já fez. Ao design, inclusive. Quando uma forma geométrica simples é tão poderosa que gera teorias sobre controle mundial, isso não prova que o triângulo é sobrenatural. Prova que design funciona. E agora que você sabe disso, começa a ver triângulos em tudo quanto é canto. O botão do play que você apertou para assistir esse vídeo, ele aponta, vai, né? Faça isso. O sinal de atenção no trânsito, olha só, preferencial é um triângulo, não é? E por que não é um círculo? Porque as pontas te cutucam visualmente. É agressivo por natureza e não por acaso. Todo ícone de alerta em qualquer interface digital é aquele triângulo amarelo com uma exclamação. Funciona no asfalto, funciona no aplicativo. As 3 listras da Adidas reorganizadas. O Delta da Delta Airlines. O avião visto de cima. O Google Play. Não é? A Mitsubishi com seus 3 diamantes. É tudo triângulo. Tem aquela outra banda que eu também gosto. O Alt J. Que é literalmente o atalho no teclado para digitar o símbolo Delta. Que é triângulo. Os tooltips e drop-downs da sua interface favorita, aquela setinha triangular minúscula que diz tem mais conteúdo aqui embaixo. É um triângulo de 5 pixels fazendo o trabalho de guiar a experiência do usuário de maneira sensacional. Ou seja, a composição de qualquer foto boa. A regra dos triângulos na fotografia é uma variação de proporção áurea. Objetos posicionados nos vértices de triângulos invisíveis criam dinamismo e equilíbrio ao mesmo tempo numa composição. E até a estrutura desse vídeo que você está assistindo agora, começo, meio e fim, 3 atos, 3 pontos, um triângulo invisível sustentando a minha narrativa com você. Viu só? Aqui também é pensado, tem algo místico e sobrenatural. Mas o triângulo não é sobrenatural. Não é Illuminati. Não é coincidência também. É a forma com 3 linhas e 3 pontos que, por uma combinação de estabilidade estrutural, tensão visual e carga simbólica acumulada ao longo de milênios, se tornou a geometria mais poderosa que talvez o design tenha. Por que não? Os egípcios sabiam. Storm Thorgerson sabia. Jack White e Alex e Martin sabiam. Daft Punk sabia. Jay-Z, mesmo sem saber que sabia, sabia. E agora você sabe também. Então, da próxima vez que você for compor alguma coisa, uma peça, um layout, um fluxo, uma interface, pensa no triângulo. Não como decoração, mas com intenção, como direção, como experiência. Do design visual ao design de experiência. A lógica é a mesma. Guiar o olhar, criar hierarquia, provocar ação. Porque se 3 linhas conseguem fazer o mundo inteiro achar que existe uma conspiração global, imagina o que elas conseguem fazer pelo seu design. É isso. Bem, e se você gostou do vídeo, primeiro eu te agradeço por assistir. E se esse vídeo te fez realmente olhar de uma forma diferente o triângulo, deixa o seu like. Que não é um triângulo. Ou pode ser um triângulo inverso, com 2 bolinhas em cima e forma um coração. Que, aliás, é o polegar para cima também, né? Acho que é outro formato levemente triangular. Polegar para cima. O like é. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço.